E aí, meu, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui daquele canal sobre cinema e games. Eu sou o Felipe e hoje eu quero trazer para vocês um filme que você talvez não tenha ouvido falar, mas que vai te surpreender se você assistir. E eu estou falando de The Empty Man, ou O Mensageiro do Último Dia. O filme aí foi lançado em outubro de 2020 nos cinemas e ele tem uma história de produção curiosa por trás que eu vou abordar com vocês nesse vídeo depois da vinheta, beleza? Então vejo vocês depois dela. Começar falando que esse filme é baseado, não totalmente, né, mas ele tem um material fonte de uma HQ de mesmo nome, The Empty Man, escrita pelo Cullen Bunn e ilustrado pela Vanessa Del Rey. E essa HQ ela é conhecida por ter aqueles tons de mistério, aquela coisa de um horror mais gráfico, aquele quê de existencialismo e aquela pitada de horror cósmico do nosso querido HP Lovecraft. Quem conhece aí o Lovecraft sabe que esse estilo é bem peculiar. Esse filme ele foi dirigido pelo David Pryor. Uma curiosidade interessante é que o David Pryor ele trabalhou com o David Fincher. O David Pryor ele fazia os making-offs dos filmes do David Fincher e ele trabalhava na seção de DVDs da 20th Century Fox. Então ele que produzia muitos DVDs do David Fincher. Então você vê que ele aprendeu muita coisa com o David Fincher, né? Porque ele aplica muito bem aqui na direção do filme. A primeira direção de longa-metragem que ele fez na carreira dele, ele apresentou a ideia desse projeto para a 20th Century Fox lá em meados de 2016. Ele conta nas entrevistas dele que a ideia apresentada foi bem aceita pelos produtores na época e todo mundo meio que embarcou numa boa, assim, nessa viagem que ele quis fazer com esse filme. Eles começaram a pré-produção, né? Foram aproximadamente 13 semanas de pré-produção, mais uns 50 dias aí das primeiras filmagens, né? Então eles começaram as filmagens no final de 2016, se estendeu até dezembro, aí eles tiveram que parar por conta das nevascas que estavam tendo, né? Dezembro é o inverno, combinado de voltar no ano seguinte para retomar as filmagens lá para meados de acho que abril ou maio mais ou menos. Porém, é nesse período, se nós bem lembrarmos, que ocorre a compra da 20th Century Fox pela Disney. Entre o final de 2016 e início de 2017, eles perdem o produtor executivo do filme e eles ficam num hiato, sem saber se vão voltar a gravar, se vão poder finalizar o filme. Aí papo vai, papo vem, eis que em julho, mais ou menos ali de 2017, eles conseguem retomar a gravação, meio ano perdido aí, e surgiu outro porém. O estúdio começou a apressar ele, a produção, a galera para acelerar a finalização do filme porque eles queriam fazer logo uma sessão teste. David Pryor ele não queria lançar assim às pressas, ele achava que não estava bom e que provavelmente iria atrair uma visão negativa do público que assistisse o filme. Dito e feito, aconteceu exatamente isso. A galera não curtiu muito o que foi assistido, né, da primeira vez, nas primeiras exibições. Aí o estúdio, como sempre, vai fazer as versões deles, né? Montaram uma versão do filme sem o aval do diretor, sem a presença dele, né? Lançaram para fazer aquelas sessões teste de novo e acabou que a nota foi pior do que a anterior da primeira vez, né? Então depois disso o estúdio liga pro David Pryor e diz: ó, beleza, então finaliza o filme do seu jeito. Só que você tem até tal dia, porque a gente precisa pagar umas taxas aí, então anda logo com isso. Beleza, gente, ó, finalizamos o filme, tá entregue, tá dessa forma aí. Fechou? Quando é que vai lançar? Aí vem, né, a finalização da compra da 20th Century Fox pela Disney. Então o filme meio que ficou numa geladeira aí, porque teve toda aquela troca de gestão até meados de 2019, quando o estúdio disse: olha, beleza, tem uma data de lançamento lá para agosto de 2019, mas aí foi adiado para dezembro e aí foi adiado de novo para 2020. E aí o que nós tivemos em 2020? A pandemia. Então você imagina assim, tudo contra os coitados ali. Deve ter chegado o momento que o David Pryor olhou, jogou a toalha e falou: não, beleza, é isso, eu não vou conseguir lançar meu filme, mas pelo menos eu terminei.
Mas aconteceu o lançamento do filme, foi um lançamento discreto, infelizmente, porque parecia que o estúdio não estava muito levando fé no projeto, no final. Tanto que quando o filme foi lançado em outubro de 2020, ele só teve um trailer de divulgação uma semana antes do lançamento, e era um trailer assim que não tinha nada a ver com a proposta do filme, porque era um trailer que dava a entender que se tratava de mais um filminho de adolescentes contra alguma lenda urbana bizarra, e passou despercebido o filme. Foi um flop na bilheteria, o filme custou aí 16 milhões de dólares e arrecadou 4 milhões de dólares, não arrecadou nem a metade, assim. Mas a esperança é a última que morre. E aí quando o filme foi lançado para os serviços de streaming e para os video on demand, né, ele começou a ter uma visibilidade. E com essa visibilidade, as pessoas começaram a dar mais atenção para esse filme, porque ele é realmente algo que surpreende pro padrão de filmes de terror que estavam sendo lançados ultimamente, né? Esse filme ele é diferente dos outros porque ele não se propõe ser aquele mero blockbuster de terror, esses mais pipoca, assim, que a gente assiste mais pela diversão do que propriamente pela temática que o filme apresenta, né? Esse é um filme que ele vai abordar questões como existencialismo, cosmicismo, superstição, quer dizer, essa necessidade que o ser humano tem de crer em algo, né? Inclusive tem uns personagens no filme que são de um culto, eles exemplificam bem essa coisa, né, daquela necessidade que o ser humano tem de crer em algo além e que dê propósito para a existência dele, para a vida de cada um, né. O interessante desse filme é que ele abre com um prólogo que se passa nos anos 90, que tem aproximadamente 25 minutos ali, que daria um ótimo curta-metragem assim, né, um extra de DVD. Ele estabelece, na verdade, como é que vai funcionar a dinâmica do The Empty Man, ou o mensageiro, né? Vou chamar de mensageiro porque fica mais fácil de identificar. Como é que ele é summonado, o que acontece, o que ele faz, né? O que é exatamente ele. É um prólogo bem interessante que vai estabelecer também o tom que o filme quer dar, que é aquela coisa mais bizarra, aquela coisa mais incompreensível, né? O filme se passa em 2018 e acompanha o ex-policial James Lasombra, interpretado pelo James Badge Dale, que vive a vida dele pacata ali, aparentemente em Chicago, se eu não me engano, a cidade. É Chicago ou São Francisco, se eu não me engano. Eu acho que é Chicago. E as coisas mudam, claro, quando a filha de uma amiga dele desaparece. A Amanda Coyle, interpretada pela Sasha Frolova. Ele precisa, né, conversar com a mãe, a Nora Coyle, interpretada pela Mary Ireland, sobre o comportamento dela, o que pode ter levado ela a desaparecer de repente, né? Detalhe que o personagem do La Sombra e da Amanda tem um diálogo no início do filme que é muito interessante, porque ele que vai definir o tipo de discussão que o filme vai abordar, né? Interessante como a partir desse diálogo toda a trama do filme vai se aprofundando, vai se abrindo. E aí eis que nas investigações dele, ele se depara com um tal de Instituto Pontifex, que talvez tenha alguma relação com o desaparecimento da Amanda. Então ele gasta um tempo, né, estabelecendo essa dinâmica dele, e é muito interessante. Conforme o La Sombra vai avançando na trama, ele vai se deparando com essas temáticas aí que eu falei que o diretor quer abordar no filme. O próprio diretor não esconde a admiração que ele tem pelos contos do Lovecraft, pelas histórias do Lovecraft. Então ele implementa isso na trama dele. Por exemplo, tem um diálogo entre o personagem do La Sombra e um membro do culto do Instituto Pontifex, onde eles abordam, né, como que a repetição excessiva de alguma frase ou de alguma coisa que tenha um significado mais profundo acaba fazendo com que esse significado se perca e banalize a essência da coisa, né? São questões muito legais, assim. Aliás, para quem gosta dessa coisa de Lovecraft, esse culto do Instituto Pontifex, ele é um prato cheio de referências, assim, né? É muito legal, cara, essa temática em tela. O horror cósmico é uma coisa que
aos poucos, né, tá começando a ser mais abordado no cinema, né? Então é muito legal quando é bem executado. E aí o filme ele brinca com essa loucura toda, né, que vai acontecendo ao longo da história. Você começa a pensar nessas temáticas que o filme aborda, não como se ele quisesse dar alguma lição de moral ou nada do tipo. O filme não tá preocupado com isso, mas você começa a refletir sobre como aquilo tá fazendo sentido dentro do filme ou não, porque você começa a se questionar se o que está acontecendo realmente é real ou é algo da cabeça dos personagens. É um tipo de filme que você reassiste ele e você pega referências que você não tinha pego antes. Você pega detalhes, às vezes uma coisa que um personagem fala, às vezes algum detalhe no fundo, né, da tela. A direção de fotografia também é bem bonita, é um filme frio. Ele é um filme com aquela sensação de desolação, como diz um dos personagens do filme, coisas assim envenenam a atmosfera. Então é uma atmosfera envenenada desse filme. A trilha sonora também é boa, ela acompanha essa história, ela é bem imersiva, né? E a edição também acompanha esse conjunto todo da obra, né? Ela não se preocupa em apressar nada. Ele é um filme que ele tem todo o tempo do mundo pra contar a história dele, sabe? Então ele te deixa com essa vontade de quero mais, esse gostinho de quero mais. É muito legal isso. No saldo final, eu diria que o filme ele consegue contar uma história assim marcante, porque como eu falei, você fica refletindo sobre ela, você sai da experiência gratificada, assim, você fala, caraca, cara, que filme legal. E como eu falei, pra quem é fã do Lovecraft, pra quem gosta desses filmes mais existencialistas, essa coisa de horror cósmico e etc. Nossa, esse filme é, cara, é um presente, assim, pra quem curte essa temática. Agora, se você já é mais do público casual, se você gosta mais de filmes tipo Invocação do Mal, talvez esse filme não te agrade tanto, mas se você quiser dar uma chance, eu acredito que você vai gostar, porque ele é diferente. E uma outra curiosidade muito legal é que esse filme é o último filme a ter o logo, a ter aquela intro da 20th Century Fox, né, que a gente tá acostumado nos filmes. Então essa é uma curiosidade bem legal, eu acredito que esse filme vai entrar pra história por conta disso também. Como eu falei, é um filme que merece totalmente um segmento cult, porque eu acho que daqui pra frente ele vai ser muito apreciado. Eu acho que é isso, galera, é o que eu tinha pra falar sobre o filme pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo também para ajudar aqui a fortalecer o nosso conteúdo, beleza? Eu vejo vocês numa próxima, naquele canal sobre cinema e games. Abraço!